precisa conhecer no bebê, tá? Primeiro aspecto relacionado a sono que a gente precisa conhecer é a janela de sono. O que é essa famigerada janela de sono que o tio Fabiano tanto fala, né? Muitas mães acham que sabem a janela de sono, mas não sabem, tá? O que é a janela de sono? Vou explicar definitivamente o que é e o que não é a janela de sono, tá? Janela de sono não é o tempo que o neném fica acordado. Janela de sono não é o tempo que o neném fica dormindo, tá? Janela de sono não é o período, as sonecas que o bebê dá, nem o tempo que ele dorme à noite. Janela de sono, imagina o que é a janela? É uma coisa que fica aberta, que pode abrir, pode fechar, né? A janela, vamos imaginar a janela, quando você abre a janela. Então, a janela de sono tem a ver com a janela mesmo. É o período que o seu neném fica acordado durante o dia, vírgula, sem estar enjoado ou chorando de sono. Se o seu neném está já passou, a janela dele já acabou e você não percebeu. Então, o neném não pode chorar antes de dormir. Se o neném chora antes de dormir, é porque já passou a janela do sono. Então, é o tempo que ele fica acordado sem estar enjoado, sem estar chorando, sem estar irritado de sono. Então, se o seu neném... Aí isso varia de acordo com a faixa etária e varia de acordo com o bebê. Então, tem uma tabela de janela de sono? Tem uma tabela, tá? Tem uma tabela. A tabela serve para a gente ter um guia, não é para a gente falar assim, nossa, tem que estar assim. É igual os marcos do desenvolvimento. O que é marcos do desenvolvimento? É aquilo que o bebê precisa estar fazendo em cada faixa etária, tá? Então, por exemplo, um bebezinho de 5 meses, ele já espera-se que ele esteja levando a mão nas coisas, espera-se que ele esteja rolando. Isso são marcos de desenvolvimento, tá? Então, isso é uma tabela que fala, né? Em 5 meses tem que estar assim, você sabe. No sono, a mesma coisa. Espera-se que um bebê de 5 meses tenha uma janela de sono de aproximadamente 1h30. Ou seja, se esse bebê de 5 meses acordou 7 horas da manhã, ele vai ter sono 8h30 da manhã. Pode ser 2 horas? Eventualmente até pode ser. Pode ser 1 hora, pode ser. Como você vai saber? Você tem que conhecer o seu bebê, tá? O bebezinho recém-nascido aí, nos primeiros 30 até 45 dias, geralmente a janela de sono é de 40 minutos, meia hora, 40 minutos. O bebezinho recém-nascido, geralmente a janela de sono é meia hora. O que é janela de sono? Ele aguenta ficar acordadinho bem, sem estar enjoado de sono, meia hora, 40 minutos. É isso aí que vai acontecer, né? Agora, já um bebezinho de 5 meses, 6 meses, é 1h30, 2. E esse padrão vai evoluindo com o passar dos meses. Ou seja, é 30 minutos ali, 40 minutos, 30, 40 minutos no primeiro mês, né? E aí chega com 6 meses, com 2 horas, a gente imagina que esse padrãozinho vai aumentando. Ou seja, então vamos pôr ali o nenenzinho recém-nascido. Ele acordou 7 da manhã, 7h30, 7h40 ele vai dormir. Ele dormiu de 7h30 às 8h30, 9 horas ele vai dormir de novo. Então ele fica acordadinho, bloquinhos de meia horinha durante o dia. O bebezinho de 6 meses, ele fica acordadinho, bloquinhos de 1h30 durante o dia. Isso aqui é a janela de sono. Durante o dia, não é durante a noite. Durante a noite, se o seu bebê desperta e fica acordado, isso não é janela de sono. Isso é despertar noturno, que a gente tem que ver o motivo de estar despertando, dependendo da faixa etária normal ou não, tá? Então, isso é a primeira coisa. Qual que é a janela de sono? O primeiro passo para você organizar uma rotina é conhecer a janela de sono do seu bebê. Se você não conhece, nem tenta, você não vai conseguir, né? Porque você tem que conhecer. E a janela de sono é aproximada, né? O seu bebê de 5 meses ali, que tem uma janela de sono de 1h30, por exemplo, pode ter momentos que ele dormiu tão bem à noite que ele vai acordar e vai demorar 2 horas para ter sono. Vai acontecer, vai. Pode ter momentos que ele dormiu mal à noite, que ele vai acordar e às vezes 40 minutos depois ele vai ter sono, igual um bebezinho recém-nascido. Então a gente precisa respeitar os sinais que o bebê dá. Isso é muito importante, tá? Respeitar os sinais que o bebê dá. Então, se o seu bebê ele acorda, mas o meu neném ele tem 1 mês e ele fica 4 horas acordado. O neném tem 3 meses e fica 4 horas. Isso tem alguma coisa acontecendo, isso não é esperado para o neném. E uma coisa é fugir um pouco ali. Não, é 1h30 para o neném de 5 meses, ele fica 1h45, 2 horas. Pode ser bem, pode ser, ele não está irritado. Agora, um neném que a tabelinha mostra ali 1h30, 2, e ele fica 4 horas, tem alguma coisa que está errada. Não é que a mãe está fazendo errado, tem alguma coisa que não está deixando o seu neném relaxar, ou ele não está mamando adequadamente, ou você não está conseguindo organizar um ambiente de sono adequado, ou esse bebê ele não está conseguindo relaxar por alguma dor, alguma coisa que ele está sentindo, uma queimação, uma alergia, por exemplo, leite de vaca. Então a gente precisa entender isso, né? Quando a gente fala da janela de sono, não é que o bebê tem que seguir a risco aquilo. Às vezes ele não está seguindo por algum fator e a gente tem que ajudar ele a seguir a risca. A risca não, a próxima aquilo ali, tá bom? E aí, para a gente conseguir descobrir a janela de sono,
a gente precisa observar o nosso neném. E o que a gente vai observar? Baseado na hora que ele acorda e nos sinais de sono que ele dá, né? Então, o neném dá sinais de sono. Qual o sinal de sono que o bebê dá? Tem vários sinais de sono. Então, assim, sinal de sono clássico do bebê. Qual que é o sinal de sono clássico? Todo mundo bate o olho, vê, né? O que é. Esse aqui é clássico, né? Agora, tem sinais de sono que são sutis, que a gente não vê, que a gente não, se a gente não souber, a gente não percebe, né? É um sinal de sono, levar a mão no ouvido, levar a mão na nuquinha. Tem criança que coloca a cabecinha no colo da mamãe assim, começa a esfregar. Isso é um sinal de sono. E se a gente não ficar de olho, a gente não percebe. Então, se o neném acordou 7 horas da manhã, 8h15, 8h30, ele começou a esfregar a carinha em você. Alguns ficam com o olhar mais paradinho e vermelhinho aqui, a pálpebra ao redor do olhinho, que fica vermelhinho. Alguns ficam mais agitados. De repente, do nada, começa a bater as perninhas, o bracinho. Pode ser um sinal de sono. Se a gente não ficar muito de olho, a gente deixa passar desapercebido. Então, precisa ficar sempre de olho nos sinais de sono. Que aí você sabe, ele acordou 7, 8h15, 8h20, 8h30, ele começou a esfregar a orelhinha, a coçar. É um sinal de sono, é a janelinha de sono de mais ou menos 1h30. É lógico que pode modificar, então é bom você observar esse padrão por uns 3, 5, 7 dias. Aí você vai ver, não, realmente, começa a anotar. Vai anotando, ó, deu tal hora, acordou, tal hora, bocejou, tal. Mas só se você ficar de olho no seu neném, só se você não tiver tela ligada, estímulo demais. É importante a gente ter os estímulos, mas não pode ser naquele momento que o nenenzinho já está como se diz, já próximo da hora de dormir, né? Então, a janela de sono, os sinais de sono, tá? É importante você conhecer o que é esperado para o seu neném. Eu recebo muitas perguntas assim, doutor, o que eu faço para o meu neném de 1 mês dormir a noite toda? Eu falo assim, de jeito nenhum, você não vai fazer nada. Você vai organizar as rotinas, organizar os dentes, se ele estiver ganhando peso e se ele dormir, espichar mais horas, ok. Mas não é esperado. É esperado o quê? Que o bebezinho, naquela primeira semana, mame até de hora em hora naquela primeira semana, tá? Primeira semana, segunda semana já começa a espaçar. Chegou com 1 mês de vida, é esperado que o bebezinho ele comece a ter um padrão de mamada de 2 até 3 horas, tá? Isso aqui é o esperado para o nenenzinho, mais ou menos de 1 mês e pouquinho. Ah, então se ele quiser mamar antes, eu vou recusar? Não, não vai recusar. Mas se o seu neném está demandando o tempo todo, querendo mamar, você tira do peito, ele chora, volta pro peito, ele cala. Isso não é apego, tem alguma coisa acontecendo. Pode ser que ele tenha uma língua presa, pode ser que ele tenha uma dificuldade por causa de um torcicolo, pode ser que ele tenha realmente alguma dificuldade porque está muito agasalhado, o ambiente de mamada não está adequado. Tem que ver o motivo. Mas, não, eu sei que o neném está mamando de hora em hora. Está dentro do esperado? Na primeira semana, eu vi que o tio Fabiano falou que é esperado. Mas na segunda semana já tem que se passar. Chegou com 1 mês, já tem que estar ali 2 horas, pelo menos, 3 horas, né? Chegou com 3 meses, o nenenzinho já tem que estar dando intervalinho de 3 a 5 horas, tá? Quando eu falo isso, não é para você virar para o seu neném e falar assim, neném, o tio Fabiano falou que é 5 horas, você pediu com 1 hora, então não vou te dar. Não é isso. A gente vê, se não está dentro desse padrão, tem algo que pode ser feito para ser melhorado. E o algo não é entrar com fórmula. O algo é a gente ver a efetividade da mamada, ver algo que pode ser modificado ali, tá? Então é isso que eu quero deixar claro para vocês. Mas para isso a gente tem que conhecer, né? O nenenzinho chegando 6 meses, 7, é esperado que ele não desperte à noite para mamar, tá? Os despertares noturnos eles vão acontecer. Não é esperado que ele desperte para mamar, tá? Mas ele tem os despertares, abre o olhinho, dá uma gemidinha, tem um ciclo de sono que eu gosto muito de mostrar essa imagem aqui. Essa imagem explica muita coisa. Eu não gosto de gráfico, eu não detesto gráfico. Mas esse gráfico aqui é fácil de entender. Ó. Sonolência, aí entra em sono leve. O nenenzinho nos primeiros 6 meses, ele adormece primeiro em sono leve, depois para o sono profundo, tá? Entra em sono leve, aí vem para o sono profundo. Aí fica aqui em sono profundo. Aí no sono profundo que tá lá, aquela fase que o nenenzinho nem mexe. Você tá ali, você pode mexer o braço dele e soltar, assim, que cai, parece que tá desmaiado. Parece que nem tá respirando. Que é respiração tranquila, é sono leve, é sono profundo, desculpa. Aí ele fica assim, sono profundo. Aí depois, aí ele vai ali, de 7 da noite, isso aí vamos falar no período noturno, 7 da noite, 8, 9, até 11, meia-noite, dorme bem. Ó, que beleza, o melhor momento do meu neném. Geralmente ele fica um período, você vê que é o período do início da noite, como é que é o sono profundo, fica mais tempo. Aí depois ele volta pro sono leve, sono profundo, sono leve, sono profundo, a noite toda. Aí o nenenzinho, de hora em hora, um bebezinho recém-nascido pode fazer isso de 40 em 40 minutos. O bebezinho ali de 5, 6 meses, às vezes faz a cada 1h30, 2. O que ele faz a cada 1h30, 2? Ele estica, encolhe. Quem olha para o neném fala assim,
Deixa eu tirar essa figura aqui, que tá me tampando. Quem olha para o neném fala assim, ah, meu Deus, esse menino tá com cólica. E às vezes nessa força que ele... Olha o barulhinho. Solta um pum. Quando solta um pum, a mãe já estava desconfiada que era barriga. Quando ele solta um pum, isso aí é certo. Se tiver uma fogueira, a mãe põe a mão no fogo. Assim, isso aí é... Você põe a mão no fogo, porque isso é dor de barriga, põe a mão no fogo. A mãe põe a mão no fogo. E a mãe chega aqui querendo me bater se eu falar que não é dor de barriga. Eu falo assim, eu tenho certeza que não é dor de barriga, mas eu não vou falar que não é, né? Pode até ser em alguns casos. Mas o neném tá super bem, mas chega meia-noite, chega 11 horas da noite, até 6 da manhã, de 40 em 40 minutos ele tem dor de barriga. Não é dor de barriga, pelo amor de Deus. É o ciclo de sono que desperdiçou, o neném espreme, encolhe, vocaliza. E quem olha acha que o neném tá incomodado, que parece que a barriga dele que faz assim, e às vezes solta até pum. Não é. E se for barriga? Se for barriga, ele vai. Se tiver um incômodo, ele vai chorar. Se o neném chora, você nunca larga chorando. Mas nessas. Pode esperar, porque pode ser somente uma fase do sono. Eu tenho filho também, quando meu filho fazia isso, eu ficava assim, dava angústia, dava vontade de ir lá massagear a barriga dele, dava vontade de pegar no colo, dava instinto, parece que o nosso inconsciente quer mandar, né? Então, calma, se acalme, respira fundo, faz yoga, respira, saiba que o seu neném tá bem. Se ele estiver sentindo dor, se ele estiver sentindo fome, ele vai chorar. Se ele chorar, você nunca deixa, em hipótese nenhuma, você vai, mas mesmo quando ele chorar, vai, faz o mínimo necessário. Mamãe tá aqui, acalma ele. Passa segurança, passa tranquilidade para ele, sem estresse, tá bom? Sem estresse. Não sai pegando e vai, põe aqui. Acalma, tenta acalmar no próprio berço, vai passando segurança. Saber que isso vai acontecer mais ou menos com intervalo a cada, dependendo, né, 30, 40 minutos, quando é bebezinho recém-nascido, e 5, 6 meses aí já vai chegando, já começa a acontecer intervalo de 1h30, 2 horas. Agora, nesse momento aí, o bebezinho às vezes chega a despertar, chega a abrir o olhinho, né? Por isso que a gente precisa ter um ambiente de sono adequado. Se nessa aberturinha de olhinho ali a cada 40 minutos tem uma luminária acesa, tem uma televisão ligada, tem um móvel pendurado, o neném nem desperta. Então, por isso que o ambiente de sono tem que estar tranquilo. Eu vou falar dessa organização dos ambientes, tá bom?